usa para muita coisa, especialmente para criticar e dar porrada, mas muitas vezes é usado sem ser muito claro sobre o que isso quer dizer. Basicamente, é uma abordagem na política econômica, uma abordagem orientada para uma política econômica e social que é determinado, acima de tudo, pelo mercado, com base em teorias bem neoclássicas da economia. Nesse sentido, o neoliberalismo surgiu realmente nos anos 70, primeiro nos Estados Unidos, na Inglaterra, e foi um pouco sendo exportado para outros lugares, mas dando ênfase em algumas questões bem importantes a essa ideologia neoliberal. Uma seria a eficiência da iniciativa privada, a ideia que a iniciativa privada é sempre mais eficiente do que qualquer coisa pública. Questões públicas, iniciativas públicas, empresas públicas, todos são vistos como sendo muito pouco eficientes, porque eles, de certa forma, violam as regras do mercado e, portanto, tem uma série de ineficiências que são vistos como muito negativos, não é? Então, o neoliberalismo dos anos 70, muito vinculado a pensadores como o economista Milton Friedman dos Estados Unidos, colocava a importância dos mercados e argumentava que os mercados deveriam ser livres de interferência de governos e seria muito mais eficientes em termos do uso de recursos se não tivesse interferência, regulamentação e outras formas de interferência pública, não é, da esfera pública. Então, o papel da liberalização dos mercados que deveriam ser o mais abertos possível para maximizar o papel do setor privado na determinação das prioridades políticas e econômicas do Estado e do comércio foram os elementos chaves dessa visão neoliberal. O mercado livre era o objetivo principal do neoliberalismo. Surgindo nos anos 70, o neoliberalismo foi adotado por poderosos políticos de países influentes, como o Reino Unido e os Estados Unidos. Foi a Margaret Thatcher no Reino Unido e Ronald Reagan nos Estados Unidos, nos anos 80, que foram os maiores articuladores da importância de políticas neoliberais, principalmente no mundo do Atlântico Norte, essa aliança tradicional entre os Estados Unidos e o Reino Unido, onde surgiu o neoliberalismo. Mas foi muito rapidamente exportado também para outros países no norte global, como a Alemanha, com Helmut Kohl, mas exportado também para o chamado, naquela época, o chamado terceiro mundo, nos países mais pobres do Sul. E foi durante essa mesma década, os anos 80, que você tinha, depois de anos de Guerra Fria entre o bloco soviético e o bloco norte-americano, com os seus diversos aliados em cada lado, você tinha a desintegração da União Soviética e a queda do Muro de Berlim em 1988, que basicamente terminou, então, 50 anos de briga entre dois grandes modelos econômicos. O modelo capitalista, com a sua priorização do mercado livre,
por um lado, e, pelo outro lado, a economia socialista, com a priorização de um mercado controlado e dirigido por governos. Bom, com esse modelo da União Soviética e os seus aliados mais ou menos desintegrando, você tinha, portanto, a vitória do capitalismo neoliberal como basicamente a única opção política econômica global. Você ainda tinha algumas sociedades como China ou Vietnã, que tinha surgido no sistema da economia socialista, mas que até esses países, basicamente para sobreviver, eles abriram as suas economias e integraram dentro do sistema capitalista global, apesar de não ter aberto os seus sistemas políticos da mesma maneira. A única sociedade que não fez isso muito foi Cuba, que não fez por causa da sua briga histórica com os Estados Unidos e os cubanos refugiados nos Estados Unidos, que lutaram para evitar que Cuba teria essa integração no resto do mundo. Senão, poderíamos ter imaginado Cuba caminhando muito semelhante com China e Vietnã, se não fosse essa particularidade. Mas, basicamente, a grande maioria dos países não tinha escolha, tinha que se integrar dentro desse sistema, e desde o começo dos anos 90, portanto, esse sistema capitalista global, com uma ideologia neoliberal bastante forte, domina a economia mundial. Tem tido crises financeiras, como em 97, 99, você tinha uma crise na economia norte-americana que teve ondas em outras partes do mundo, e, obviamente, em 2008, uma outra crise que, de certa forma, nunca parou. A crise de 2008 quase continuou até hoje em dia, uma crise permanente. E essa questão das crises do capitalismo e os seus efeitos para a saúde global é uma das questões dominantes do campo ao longo desse período que nós estamos examinando. Aí, a principal maneira em que as ideologias e políticas neoliberais foram exportadas para o resto do mundo mais pobre foi via políticas do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional, que via os empréstimos do banco com condições que obrigaram os países mais pobres a fazer mudanças na sua economia política, e com os pacotes do Fundo Internacional Monetário, portanto, essa adoção gradual de políticas neoliberais pelos países do Sul. Em alguns casos mais, alguns casos menos. O Chile, nosso vizinho na América do Sul, é o exemplo de um país que, principalmente durante o período da ditadura de Pinochet e dos militares, adotou especialmente com um gosto especialmente animado essas políticas. Outros países um pouco menos. No Brasil, nós temos visto ao longo de décadas uma certa queda de braço até que ponto políticas neoliberais seriam adotadas. Durante o governo FHC, nos anos 90, por exemplo, tinham ondas de tentar acabar com as empresas estatais e de ter uma privatização de várias coisas que, ao longo de vários anos, tinha sido estabelecido pelo Estado. E é uma queda de braço que continua até hoje em dia. Se você acompanha
as brigas políticas. Enfim, essa semana você tem um dos presidentes ou diretores de um dos estatais pedindo demissão porque não acho que a privatização vai acontecer da maneira que foi previsto pelo Paulo Guedes no começo do governo Bolsonaro. Então, você tem esse vai e vem, que é uma coisa que há décadas continua sendo uma das, sei lá, uma das tensões, vamos dizer, ideológicos e políticos na economia mais importante, não é? Algumas das características da maneira em que essas políticas neoliberais foram impostas são o chamado ajuste estrutural promovido pelo Banco Mundial e pelo FMI, especialmente durante os anos 80, menos claramente nos anos 90, quando começou a ser mais criticado, mas algumas das características de ajuste estrutural. Bom, um é a priorização da liberalização de políticas comerciais, a privatização, como eu falei, de serviços públicos e empresas estatais, a desvalorização da moeda nacional, a passagem de produção de alimentos e produtos básicos, principalmente para consumo interno, consumo doméstico, para a produção de mercadorias para exportação e, portanto, uma integração dos países mais pobres nesse sistema do capitalismo global. É outro elemento do ajuste estrutural. E a redução de gastos dos governos, especialmente no setor social. Aí, portanto, no campo nosso da saúde, como na educação, essas são duas das grandes áreas onde há uma pressão de reduzir gastos. A ideia que governos gastam demais com saúde, com educação, com bem-estar social e que deveria reduzir esses gastos e deixar o mercado tomar conta dessas áreas. É uma das ideias clássicas do neoliberalismo nos anos 80, em especial. E nos anos 90 e os anos 2000, aliás, uma das características é uma certa debate sobre se isso é de fato verdade, se não teria algumas questões na saúde, na educação, onde a atuação do governo é essencial, porque tem bens públicos importantes que o mercado em si não está muito capaz de promover, não é? Também, nesse período, no final dos anos 70 e ao longo dos anos 80, no campo da saúde, principalmente, você começa a ver uma certa reação ou resistência frente à imposição do neoliberalismo no campo da saúde, acima de tudo. A Conferência de Alma-Ata, por exemplo, em 78, promovido pela OMS e pela Unicef, que priorizavam a atenção primária à saúde e a ideia que saúde deve ser um direito para todos, foi um grande exemplo dessa resistência. E é importante de frisar, nós vamos falar mais sobre isso em outras aulas, mas é especialmente importante de frisar porque é talvez o primeiro momento, quando a ideia de direitos humanos e a ideia de saúde como um direito que todo mundo deve ter acesso foi articulado mais claramente. Quase imediatamente essa resistência foi atacada pelas políticas neoliberais, que liderado pelo governo americano. Já em 79, você tinha um movimento argumentando que a atenção primária de saúde era para todos, era caro demais e que o mundo não tinha dinheiro para garantir
atenção primária para todos. E que, segundo essa ideologia dos americanos e os seus aliados, deveria priorizar saúde materno-infantil, porque não tinha dinheiro para saúde para todo mundo, mas se você concentrava os seus recursos na saúde materno-infantil, com uma teoria, que na sigla em inglês era GOBI, pelas primeiras letras desses itens em inglês, mas em português quer dizer a monitorização do crescimento para combater desnutrição em crianças, técnicas de hidratação oral para combater doenças como digestivas ou diarreia, que matava muitas crianças e ainda mata, amamentação, a imunização foram os elementos chaves desse atenção primária seletiva que ia priorizar a saúde materno-infantil, não é? Então, desde o final dos anos 70, você tem um pouco uma briga já sendo posto entre, por um lado, saúde para todos e a ideia de saúde como um direito de todos, e, pelo outro lado, saúde e eficiência de custos e benefícios. Saúde sendo visto como importante, mas não algo que pode ser garantido para todos. Então, algo que tem que fazer uma triagem para escolher quem é que vai ter esse direito, porque não tem dinheiro para todo mundo ter, não é? Essa tensão é uma tensão que continua ao longo dos anos 80, ao longo dos anos 90, e é uma tensão que, na minha visão, é fundamental em termos de ver a mudança de paradigma de saúde internacional para saúde global, que acontece mais ou menos no final dos anos 90 para o começo do novo milênio, né? Nos anos 80, é muito claro que até as instituições mais importantes em termos de promover o neoliberalismo, como o Banco Mundial, por exemplo, começam a investir um pouco nesse campo da saúde, para tentar de ver se não dava para criar políticas de saúde que seria condizente, consistente com a política neoliberal, não é? Em 79, o banco cria um programa sobre saúde, nutrição e população. Ao longo dos anos 80, numa série de passos que estão aqui delineados nessa transparência, você tem uma série de ações que foram tomadas pelo Banco Mundial para criar essa área de saúde como uma área chave para o banco. E terminando no final dos anos 80, o banco identifica a epidemia de AIDS, que surge no começo dos anos 80, que está crescendo descontroladamente no final dos anos 80, e o banco escolhe a AIDS como o seu grande investimento no campo da saúde. E é por isso que o Brasil, nos anos 90, conseguiu uma série de grandes empréstimos para criar o Programa Nacional de AIDS. O programa existia, mas para fazer o escalonamento do Programa Nacional de AIDS brasileiro para um programa muito mais vigoroso, com muitos mais recursos e capaz de fazer uma resposta mais interessante e importante no enfrentamento da epidemia. Então, os programas de ajuste estrutural para a reforma do setor de saúde nos anos 80 e 90 um pouco caminhava junto com essa investida do Banco Mundial. Você tem o aumento da presença do setor privado na área de saúde, foi parte das coisas sendo promovido pelo Banco Mundial. Você tinha uma tentativa de descentralizar sistemas de saúde, porque a centralização foi visto como uma coisa pouco eficiente. Você tinha um ênfase muito mais
na eficiência em vez da equidade, como critério que seria usado para julgar se o sistema de saúde está funcionando adequadamente. E você tinha também corte de recursos humanos e financeiros para o setor da saúde como uma parte importante dentro dessas políticas promovidas pelo banco, né? Mas o Banco Mundial também reconheceu, e isso ficou muito claro, cada ano o banco publica o World Development Report, o relatório do desenvolvimento global, segundo o Banco Mundial. Cada ano esse relatório tem um determinado tópico, assunto que é o assunto-chave do relatório, e saúde foi escolhido para ser o tema-chave do relatório de 1993. E investindo em saúde foi o título do relatório. E, de fato, nesse relatório foi uma marca importante na evolução desse pensamento neoliberal sobre saúde, porque definiu algumas áreas onde governos têm papéis importantes. Não é só o mercado que vai resolver tudo em relação à saúde. E o banco reconheceu que tem vários aspectos de saúde que não dão lucro. Então, o mercado, se não tem algum incentivo, o mercado não vai investir nessas questões. Então, esse relatório tenta de ver quais são essas questões que precisam de investimento público, porque saúde é um bem público que precisa ser incentivado de alguma forma, e quais são as áreas onde existe possibilidade de lucro que vão incentivar o setor privado de investir na saúde. Então, você começa a ter essa briga entre, por um lado, um sistema público de saúde como o SUS, e, pelo outro lado, os planos de saúde privado, como nós temos no Brasil essa divisão. É característica de quase todos os países em desenvolvimento, esse tipo de divisão. E o relatório também desenvolveu a ideia do DAILYs, que é uma sigla em inglês para Disability Adjusted Life Years, que é usado para calcular a carga global de doença. E muito desse relatório mostra que uma boa parte desse carga global de doença, de fato, sem investimento público também não vai ser resolvido, e que isso tem um custo, e calculando esse custo para justificar o investimento de alguns recursos públicos é um dos grandes desafios desse relatório. Também nos anos 90, além dessa mudança da perspectiva do Banco Mundial, nós temos a criação da Organização Mundial do Comércio dentro do sistema da ONU. Criado em 95, substituindo o GATT, o Acordo Geral de Tarifas de Comércio, que existia desde 48. Você lembra que a gente falou de 48 como um ano muito importante, iniciando um novo sistema internacional, a criação da OMS em 48, a ratificação da Declaração Universal dos Direitos Humanos em 48, também GATT em 48 é criado, e só em 95 é transformado na Organização Mundial do Comércio, que coordena a regulamentação do comércio entre países que participam, e fornece uma estrutura para negociar acordos comerciais e um espaço para resolver conflitos, brigas entre países sobre práticas que eles discordam, por exemplo, são adjudicados dentro da OMC. E vale a pena mencionar que o Brasil teve um papel muito importante na criação
da OMC, e especialmente importante, que vamos falar um pouco mais hoje, mas especialmente quando falamos sobre HIV/AIDS, um papel especialmente importante em elaborar algumas políticas da OMC que permitam enfrentar grandes ameaças à saúde pública, como questões que permitam declarar uma emergência nacional e violar as regras normais de patentes, de propriedade intelectual e de outras práticas comerciais que, de outro modo, governam os comportamentos dos países e protejam a indústria privada, e muitas vezes o custo disso prejudicam a saúde dos povos, não é? O acordo de TRIPS, que foi vinculado a essa criação da Organização Mundial do Comércio, foi um acordo sobre aspectos de direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio. E medicamentos, a indústria farmacêutica, a produção de medicamentos foi um dos principais áreas de propriedade intelectual que foi previsto pelo acordo TRIPS. Não o único, e outros muito importantes têm a ver com tecnologia de informação, por exemplo. Não é à toa que Microsoft e Bill Gates têm grande interesse sobre questões de propriedade intelectual, porque os advogados de Microsoft e os advogados da indústria farmacêutica sempre trabalharam em conjunto para evitar ameaça ao sistema de propriedade intelectual, e fazem isso até hoje em dia. Então, esse também foi um dos desenvolvimentos nos anos 90 nesse sistema, na arquitetura desse sistema de economia política, que tem um impacto fundamental caminhando para a transformação da saúde internacional na saúde global no final dos anos 90. Mas vale a pena também dizer que desde o tempo de Alma Ata e a ideia de saúde como um direito que todo mundo deve ter, você também tem resistência frente a essa globalização. O movimento anti-globalização, anti-neoliberal, começa a crescer também nos anos 90, associado muito na mídia com movimentos militantes como os zapatistas no México, com uma série de conflitos entre as forças anti-globalização e as forças de globalização que rodavam o mundo em encontros importantes. Por exemplo, os protestos em Berlim no final de 88, logo depois da caída de Berlim, a criação do Exército Nacional de Liberação Zapatista ao longo dos anos 90, o movimento para a ação global dos povos a partir de 98, os protestos em Seattle, nos Estados Unidos. Cada vez que você tinha um grande encontro sobre globalização, você também tinha os protestos das forças anti-globalização que aconteceram surgindo ao redor disso. E em 2001, aqui no Brasil, você tinha a criação do Fórum Social Mundial, em janeiro de 2001, em Porto Alegre, justamente para protestar contra o Fórum Econômico Mundial, que acontece todo ano em Davos, na Suíça, aquele grande evento que, 2 meses depois de entrar como presidente do Brasil, Bolsonaro foi lá e fez um discurso muito ruim, meio deu vergonha, e desde lá ele não volta, ele manda os subalternos dele ir lá participar nesse encontro com os poderosos do mundo.
contraste entre o Fórum Econômico Mundial em Davos e o Fórum Social Mundial era especialmente acirrado nos anos 2000. Ao longo da década de 2001 até 2010, 2011, o Fórum Social era muito mais vivo. Na última década vem caindo a sua influência, acho eu, apesar de que continua, enfim, está na semana que vem, eu acho que em algum momento em fevereiro, está previsto de acontecer essa vez virtualmente por causa da pandemia, mas continua sendo um fator, mas sem a intensidade que tinha nos anos 2000. Então, dentro desse leque de iniciativas anti-globalização, nós tínhamos a questão de saúde como uma das questões importantes que dominou muita atenção. Tivemos movimentos globais, como os People's Health Movement, que tem vertentes em quase todos os países, inclusive o Brasil, monitorando o trabalho da OMS, monitorando o campo da saúde global, fazendo um relatório de saúde global alternativa cada 2 ou 3 anos, para um pouco criticar o relatório oficial da OMS. E esse movimento, acho que tem pelo menos três grandes áreas de enfoque que certamente tem um papel especialmente importante no nosso curso, que é a área de saúde e direitos reprodutivos, a área de ativismo com relação a HIV e AIDS, e o movimento da saúde dos povos para continuar lutando a favor de atenção básica de saúde. Tem outros, e vamos estar olhando alguns desses outros, como a questão de migração e refugiados. Enfim, o nosso campo de saúde global e direitos humanos está construído muito nesse espaço dessas áreas que têm colocado direitos como centrais para tentar trabalhar para políticas mais progressistas com relação a esse leque de questões de saúde. Também, então, uma das coisas que vamos estar vendo mais numa das aulas a seguir, na última parte do curso, vai ser sobre a saúde da mulher e a transformação do campo da população, onde saúde e direitos reprodutivos e sexuais vem sendo promovido para tentar ser uma nova maneira de pensar sobre população. Não vou entrar nos detalhes sobre isso por causa do tempo, mas vamos ter uma aula inteira sobre essas questões em algumas semanas. Então, uma segunda grande área, como mencionei, é HIV e acesso a medicamentos, e também vamos ter uma aula que vai concentrar sobre isso. Depois da segunda parte do curso sobre direitos humanos, a gente vai ver essa questão de HIV e a maneira em que o movimento de AIDS surgiu, evoluiu e se colocou para contestar várias práticas relacionadas à saúde e à propriedade intelectual e a maneira que o comércio dificulta acesso a tratamentos. Também tivemos a renovação em 2000 do movimento de saúde para todos como ainda um valor importante a ser trabalhado, a ser lutado durante essa nova, mais recente fase da saúde global. E tivemos a tentativa pelo sistema da ONU de trazer essas questões para dentro do processo de desenvolvimento global sendo conduzido pela ONU. Primeiro, nos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que foram elaborados quando passamos do
do século passado para o século atual, e que governaram o desenvolvimento durante 15 anos, de 2000 até 2015. E em 2015, uma nova fase de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável foi elaborada para substituir os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio até o ano 2030. E cada um desses grandes objetivos de desenvolvimento do milênio e sustentável tinha questões de saúde como questões centrais. Agora, a questão, e uma das coisas que pessoas que militam no campo dos direitos humanos e saúde argumentam é que a maneira em que o sistema ONU adotam essas questões de saúde pode ser melhor do que nas políticas totalmente neoliberais, mas continuam, de certa forma, aceitando uma parceria com o sistema capitalista global, que muitos questionam se tem, de fato, a possibilidade de conseguir realmente alcançar esses objetivos de desenvolvimento com relação à saúde, por causa da força que o sistema capitalista, a busca para lucro em cima das questões de saúde continua tendo dentro do capitalismo atual, não é? Também, nessa passagem, a AIDS foi super importante em termos de desenvolver o sistema, e a AIDS criou, de certa forma, o motor financeiro para o investimento em saúde global ao longo dos anos 2000. Esse motor está com problemas agora, que nós vamos examinar um pouquinho, mas durante muito tempo foi o grande motor do desenvolvimento com relação a questões de saúde. Financiamento para a AIDS mais amplamente foi usado para tentar reforçar sistemas deficitários de saúde nos países mais pobres, não é? Depois de 11 de setembro, tinha um choque muito grande no sistema global, aonde uma remilitarização seguia por causa do ataque terrorista contra os Estados Unidos e a resposta bélica militarizada que os Estados Unidos lançou como reação a esses ataques. Durante a primeira década, parte dessa resposta bélica continua sendo investimento em grandes iniciativas de saúde global, especialmente no campo da AIDS. Os americanos lançaram PEPFAR, um grande programa para financiar investimento em medicamentos nos países mais pobres. UNAIDS e o Global Fund criaram programas para aumentar acesso a tratamento. E o escalonamento de programas de tratamento para HIV e AIDS foi talvez o maior investimento no campo da saúde global. Também tivemos a declaração de Doha sobre o acordo de TRIPS, que também foi lançado em 2001, novamente com muito envolvimento brasileiro. O Celso Amorim, na época, era o chefe da delegação brasileira que ajudou a elaborar a declaração de Doha, que criou essas possibilidades de usar o acordo TRIPS e flexibilidades existentes no acordo para responder a questões de emergência na saúde pública. E isso criou também condições favoráveis e absolutamente necessárias para o grande escalonamento de tratamento de HIV e AIDS, que seria impossível sem medicamentos genéricos, por exemplo, por causa do custo dos medicamentos sobre patente, não é? Então, ao longo dos anos 2000, nós tínhamos alguns avanços, mas também convivemos com grandes crises, como a crise
financeira de 2008, que sacudiu a Bolsa de Valores de Nova York, e aí tinha influências ao redor do mundo, e que, de fato, é chamado uma crise financeira, mas o estado de crise, de certa forma, virou o novo normal. A crise nunca acabou, de certa forma. Essa crise vem contínuo ao longo da última década, e isso também criou grandes problemas pela subida de investimento em saúde global que tinha caracterizado os anos 2000. Esses gráficos, obviamente, você não precisa ver os detalhes, mas a razão que eu coloco é porque você pode ver o aumento de financiamento de 1990 até 2010. É uma subida bastante inclinada, rápida, mas quando você chega a 2010, você pode ver como o investimento fica absolutamente nivelado, não estagna, não continua subindo. E isso é o que aconteceu para o campo da saúde global de 2010 até 2021. Basicamente, o nível de investimento ficou igual e, portanto, a possibilidade de ampliar acesso a medicamento, aos serviços de saúde, a todos esses bens ficou nivelado sem ampliação durante uma década. Então, se a gente olha o período que é chamado de saúde global, 2000 a 2010 e 2010 a 2020, você tem duas realidades totalmente diferentes. 2000 até 2010, uma expansão de recursos, de ações, de iniciativas globais, de uma série de coisas no campo de saúde global, e a partir de 2010 tudo fica mais ou menos parado. Não quer dizer que você tem declínio, mas você não tem a possibilidade de ampliar mais. Qualquer benefício que chegou para populações fica parado e não vai aumentando mais, não vai incluindo novos setores das populações excluídas, não é? Duas coisas que eu acho, portanto, que andam bastante juntos e que vamos retornar a isso. Só vou lançar essa ideia agora e em outras aulas nós vamos retornar a isso. Por um lado, o neoliberalismo continua, apesar dos problemas. A coisa que é muito impressionante é que nunca foi profundamente questionado a certeza das posturas neoliberais. Eu acho que isso vale a pena a gente nos perguntar por quê. Dado vários fracassos, por que o neoliberalismo ao longo de 50 anos não sai de moda, não é? Pelo outro lado, na medida que problemas com o capitalismo vêm limitando a possibilidade de aumentar investimento, uma das maneiras que o setor saúde tem respondido a isso é de reduzir a atenção sobre direitos, sobre as questões que nos interessam no campo de direitos humanos e saúde global, e concentrar no que é visto como a maneira mais cost-effective, mais eficaz em termos de custos, de maior eficiência econômica para garantir a saúde, que é a medicalização ou a biomedicalização e, acima de tudo, o investimento em medicamentos. Então, você vê isso, e vamos falar mais na aula sobre AIDS, mais ou menos dos anos 2010, você vai vendo a questão de direitos humanos como uma maneira de trabalhar a questão da AIDS, vai saindo de modo, e a biomedicalização, tratamento como prevenção, o uso de tratamentos como PEP e PrEP como maneiras de garantir a prevenção, você vê a medicalização toma conta de tudo. Justamente porque é visto como um investimento mais eficiente em termos de alcançar
as metas do controle de AIDS. Então, essas duas coisas, eu costumo dizer, neoliberalismo e biomedicalização, na última década, na década de 2010, andam de mãos dadas. A indústria farmacêutica beneficia com isso e endossa, portanto, o neoliberalismo, e você tem um ciclo vicioso de interesses mútuos que vão reforçando uma certa abordagem, uma certa política, onde neoliberalismo e biomedicalização andam de mãos juntos, né? Isso não acaba com as crises do capitalismo global e da saúde global. E eu vou terminar com isso, com a máscara aqui sobre a moeda americana, porque quase todas essas coisas que tenho falado nessa aula estão perfeitamente ilustrados se a gente pensa sobre as questões que a gente está vivendo ao longo do último ano com Covid-19. Tanto a maneira que, em vez de uma resposta governada pelo poder público, é uma resposta da indústria farmacêutica à luta para benefícios, à luta de diferentes países para ter prioridade, uma luta onde o bem comum é a última coisa que vem governando as políticas. E isso eu podia estender esse discurso durante mais uma hora. Acho que vocês cansariam e certamente vamos ter tempo em outras aulas do curso para aprofundar isso, mas pense em Covid-19 e você pode pensar do neoliberalismo, do capitalismo global e da maneira em que o campo de saúde global tem sido, de certa forma, corrompido por esses sistemas e os interesses que existem dentro delas. E é contra tudo isso que o nosso pequeno campo dos direitos humanos em saúde está, de certa forma, tem que enfrentar. Vou terminar com a apresentação agora, tentar de tirar esta coisa de compartilhar a tela. Imagino como foi novamente uma apresentação longa, imagino que tem várias coisas a conversar, mas vamos fazer um pequeno intervalo. Acho que o nosso norma de 10 minutos seria bom, até porque eu estou tossindo e não vou conseguir falar se eu não bebo alguma coisa. Então, são 5 para as 3. Então, vamos voltar a 3 e 5, 15 e 5. Combinado? Tudo bem? Tá bom. Então, vejo vocês daqui em 10 minutinhos, tá?
Alô, alô? Oi, já tomou seu cafezinho, professor? Então, acho que estamos só nós. Acho que sim. A aula foi maravilhosa. Muito bom, parabéns. Parabéns sempre, né? Que você é expert. Tem expertise. Desculpa, minha imagem está travada, professor, mas esse mês a Oi está realmente brincando com os usuários, né? Estão trocando os cabos da fibra ótica. Eu estou praticamente uma semana sem banda larga e estabilidade quase 20 dias, infelizmente, né? Mas é isso. Tá, Eu entendo completamente. Aliás, enquanto a gente estava no intervalo, a minha eletricidade caiu 2 vezes. Está dando. Então, se eu desapareço da tela por alguma razão. Estabilidade, né? Pois é. Espero que não, mas esse é o problema De aula à distância, né? São 2 preços. não tem tal controle sobre essa situação. Gente, como é que a gente deveria proceder? Vocês fizeram as leituras, não sei se alguém preparou alguma coisa ou questões para levantar, eu sempre fico um pouco com dúvida como é a melhor maneira de proceder. Professor, tem a apresentação da Liliane, eu não sei se ela vai querer começar. Liliane? Estão me ouvindo? Agora estou. Que o microfone estava desabilitado. Não, então, eu tinha feito uma apresentação que seria, na verdade, um resumo do resumo para a gente entrar nesse segundo bloco. Aí não sei se interessa passar ela rapidinho, 5 minutinhos, para a gente abrir para discussão, o pessoal começar a se inscrever aqui no chat, que só tem uma inscrição por enquanto. Pessoalmente, acho que seria legal, porque assim a gente teria a minha apresentação, a apresentação que você fez, e aí a gente pode abrir para a discussão. Mas é uma mini apresentação. Sim, claro. A proposta é essa mesmo, é um ponto disparador, né? Uhum. E quem está anotando as inscrições? Eu já vi que tem Alexandra, Leonardo... Né? São esses e aí, então, acho que é bom botar aqui do lado no chat, que aí a gente já vai anotando, já está aqui, né? E alguém do grupo, então, responsável hoje, vai chamando. É isso? Professor, o Leonardo sou eu, tá, Fabiana? Só para lembrar. Tá, eu vou colocar a apresentação da Liliane, ok? Aí, Liliane, você só vai falando passa e eu vou passando. Ok. Estão vendo? Estamos. Tá, eu não estou vendo vocês, então eu preciso de um toque. Ok, tá. Dá para ver. Então, eu peguei esse texto aí da leitura obrigatória primeiro para a gente fazer uma revisão do Coueto. Pode passar, Renato. Que vai explicar mais ou menos o que são as políticas neoliberais. Então, é só um resumo mesmo para a gente não perder, que vai enfatizar o papel do mercado sobre o Estado, vai promover a privatização das empresas públicas, vai estimular a criação de tarifas sobre serviços sociais, estatais, e vai ampliar essa base tributária, principalmente nos países pobres, o que tem um encargo muito grande para a gente, né? Pode passar. Então, o que o neoliberalismo defende? Um Estado mínimo. Então, reduzir as funções do Estado praticamente à segurança pública.